Nós estamos numa série nova de mensagens, começamos semana passada, e essa série ela tem o objetivo de apresentar Jesus Cristo. Pastor, mas eu já o conheço. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero, com ela, apresentar a Jesus de uma maneira expositiva. Que você o conheça segundo o que diz as Sagradas Escrituras. Não segundo o conceito ou a dedução, aliás, a indução dos homens. Né? Você conhece um pouco da metafísica e dos métodos do discurso, dos métodos do pensamento, você vai saber que tem o método indutivo e o método dedutivo. E muitas pessoas induzem você a acreditar em um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Nós queremos conhecer o Jesus da Bíblia, deduzindo quem ele é, segundo as Sagradas Escrituras. Partindo dela, e a partir dela, concluindo aquilo que nós sabemos e conhecemos a respeito de Cristo. Vimos na semana passada, Jesus se apresentando como o eu sou. O ego eimi, né, como nós vimos do grego. E hoje nós queremos conhecer mais uma apresentação de Cristo, entendendo que nós não estamos dando a ele títulos. Nós não estamos predicando a Jesus. Nós estamos expondo aquilo que ele diz de si mesmo. E o Senhor Jesus, além de dizer que ele o eu sou, ele diz também a respeito de si que ele é o pão da vida. E é essa apresentação que eu quero fazer a você nessa noite, a qual eu peço que você esteja muito atento, porque esse texto é um texto muito precioso, é um texto maravilhoso, e eu quero que você o leia, que você acompanhe comigo. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. E nós vamos ler a partir do verso 22. João, capítulo 6, a partir do verso 22. E nós vamos até o 59. Semana passada foi João 8, do 21 ao 59. Hoje é João 6, do 22 ao 59. Isso é só uma coincidência, não tem nada a ver. Você não precisa jogar no bicho e nem tirar um número para a Loteria Federal, tá? É só uma grata coincidência. João 6, do 22 ao 59. Jesus, o pão da vida. Abra sua Bíblia. Se você não tiver a Bíblia aí contigo, você pode abrir o teu smartphone, o teu tablet, ou acompanhar. Nós temos aqui projetado, na versão que nós lemos, Almeida, Revista e Atualizada. E o texto diz assim, olha, João 6, a partir do 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que os vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Verso 33.
Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu vos ressuscitarei no último dia. Verso 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: Desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Verso 50. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Amém? Oremos. Bondoso Deus, nós louvamos o teu nome pela tua santa palavra, maravilhosa palavra. Louvamos o teu nome por esse texto que nos ensina, que nos doutrina e que nos mostra, Pai, a verdadeira face do Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o pão vivo, tu és o pão da vida. E nessa noite, Pai, permita-nos nos alimentarmos de Ti. E que assim, ó Pai, possamos viver para a glória daquele que vive e reina, Deus Pai Todo-Poderoso, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. O eu sou, do grego ego eimi, mais uma vez está de volta aqui na nossa pauta. Mas agora ele não vem sozinho. Ele vem acompanhado da metáfora artus tes zoes, ou, para aquele que quer entender melhor, esse é o original de pão da vida. Então nós temos aqui ego eimi, artos tes zoe. Eu sou o pão da vida. E Jesus faz essa apresentação de si mesmo. Veja bem, aqui não é a invenção de nenhum apóstolo, aqui não é a conclusão de nenhum homem, mas é o próprio Cristo ensinando na sinagoga de Cafarnaum, doutrinando aqueles homens a respeito de quem ele era.
falando a respeito de si, com toda a sua autoridade, com todo o seu poder. E quando ele se apresenta, ele diz àqueles homens: eu sou o pão da vida. E nesse ensino, Jesus revela àqueles homens que ele é o pão da vida, e que quem dele se alimentar, com ele também ressuscitará. Verso 40. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aqui eu coloquei a tradução da NVI, porque no texto que nós lemos aqui, na revista atualizada, tem um termo aqui, ou tem uma conjugação verbal aqui que poucos entendem. Né? Tem gente que olha aqui para o vir, né? Aquele que vir ao Filho de Deus, e acha que esse vir é um verbo transitivo, é o ir, né? É o estar indo a Cristo. E não é isso que Jesus está falando. Ele está falando aqui do verbo ver. Todo que me vir, ou seja, todo que me ver, e me ver pelos olhos espirituais. A tradução da NVI é bem interessante, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, com os olhos da fé, terá a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Jesus ensina também que é por meio dele que devemos viver. Olha o que ele nos fala no verso 57. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Aquele que se alimenta de Cristo. Aquele que tem entranhado em si a Cristo Jesus. Este viverá. E Jesus ainda ensina que somente por ele se pode alcançar a vida eterna, por meio da eleição do Pai. João 6,44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. E também é que pelo meio da fé, que nós reconhecemos quem é Jesus. Como João diz no verso 47 e também no 48. Deixa a tua Bíblia aberta aí, não a feche. João diz assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. E quem crê dessa maneira será recompensado com as maravilhas do Pai Celeste. E olhando então para esse texto, eu quero usar aqui uma divisão para que você entenda nessa noite, para que nós tenhamos uma versão bem didática dessa mensagem. Eu quero usar uma divisão aqui que o Dr. Russell Shedd usa. Tem um comentário de um grande apologeta bíblico, Frederick Fire Bruce, F.F. Bruce, né, essa é a abreviação. Bruce ele já divide o texto, todo o texto em três partes, em três seções gerais. Mas eu gosto muito, e eu quero usar aqui a divisão que o Dr. Russell Shedd faz. E o Dr. Russell Shedd, observando esse texto, ele nos fala que esse texto tem três maravilhosos ensinos, nos mostrando que quem se alimentar do pão da vida irá alcançar bênçãos sem fim. E ele nos mostra que o pão da vida nos dá, então, três maravilhas distintas, as quais eu quero compartilhar com você nessa noite. Então, nesse ensino, nós vemos três maravilhas que o pão da vida nos dá. A primeira delas é que o pão da vida nos dá satisfação plena. Guarda isso no teu coração. O pão da vida, que é Cristo, ele dá a todos aqueles a quem dele se alimentar a satisfação eterna. O verso 35 diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Quem vem a Cristo, quem se alimenta de Cristo, diz que nunca mais ele terá fome e nunca mais ele terá sede. Ou seja, ele encontrará a plenitude das suas satisfações. Aqueles que se achegam a Cristo, logo recebem a plenitude de vida, expressa aqui pelas palavras: jamais terá fome e jamais terá sede. Jesus satisfaz as necessidades vitais do homem pecador. Porém, em contraste com o que os judeus declaram de maneira embotada no versículo 34,
Se você está com a tua Bíblia aberta, lá diz o seguinte, olha só a declaração dos judeus. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E o que os judeus estão dizendo ali? Os judeus estão clamando a Cristo que o Senhor lhes alimente fisicamente. Sabe aquele pão do milagre, a multiplicação? Eles não tinham o que comer, o Senhor tem misericórdia da vida deles, o Senhor olha para eles com olhos de extrema misericórdia e afeto e fala, olha, vamos dar o que comer a eles. Senhor, nós não temos onde comprar, nós não temos aonde buscar, o que vocês têm? Nós temos alguns pães e alguns peixes, então dê-me eles aqui. E aí o Senhor multiplica e alimenta aquela multidão. Os judeus acham que o Senhor está falando disto. E eles clamam, Senhor, nós queremos a plenitude das coisas terrenas. Mas o Senhor está mostrando a eles, como o Senhor mostra a nós, que o pão da vida dá a satisfação plena na vida espiritual. Todo que vem ao Pai não tem mais nenhuma necessidade e não precisa mais buscar nas coisas desse mundo as suas realizações e nem as suas satisfações. Aqueles que vêm a Cristo já não precisam mais da satisfação do trabalho, já não precisam mais da satisfação dos bens, já não precisam mais das sensações e das realizações da carne. Quer dizer que, então, pastor, convertido, não trabalho mais, não estudo mais, não preciso fazer mais nada disso. Não é isso. Se você pensa dessa forma, você está sendo muito inocente e até mal intencionado ou intencionado. Porque não é isso que o Senhor Jesus está dizendo. O que Ele nos ensina é que podemos trabalhar sim, vivemos nesse mundo sim, somos cidadãos, devemos trabalhar, devemos granjear o nosso pão, mas não com o objetivo em si mesmo. Porque o que nos realiza, o que enche o nosso coração de alegria e de esperança é a presença de Cristo Jesus. Há muitas pessoas que trabalham arduamente, há muitas pessoas que conquistam bens, há muitas pessoas que capitalizam a matéria para si, mas nunca conseguem sentir no seu coração uma satisfação. Parece que sempre está faltando alguma coisa. Sabe por que isso acontece? Porque aquilo que tem alimentado essa pessoa é perene. Passa. Não dura. Se desbota com o tempo. Porém, quando o pão da vida entra nas nossas almas, quando, porém, nós nos alimentamos de Cristo Jesus, mesmo que a figueira não floresça, que a videira não dê o seu fruto, que a oliveira minta, que os campos neguem todo o seu alimento e todo o seu vigor e todo o seu poder, eu, porém, me alegrarei e me gloriarei no nome do Senhor, porque Ele é a minha satisfação, porque Ele é a vida pujante dentro de mim. E Jesus está dizendo isto a estes homens. Ele está dizendo que não é a realização sexual das drogas, da nicotina, do álcool, da comida, do consumismo, da adrenalina ou qualquer outro tipo de substância entorpecente ou ato entorpecente que vai satisfazer o homem. Mas é a presença transformadora e alimentadora de Cristo Jesus que satisfaz o coração sedento e faminto do homem. Isso deve ser uma verdade para você. Como isso deve ser uma verdade para mim. E muito mais. Isso deve estar na nossa pregação, porque o mundo aí fora precisa saber disto. De que a única satisfação plena, eficaz, se encontra em Cristo Jesus. Queridos, eu vou tossir. Se estourar aí no microfone, me perdoe. Dani, fica esperto aí. Mas é Cristo quem satisfaz. Quem de mim se alimenta, lá no verso 57, por mim viverá. Viverá é a tradução de Zaô, ou de Zal, que é ser ativo, abençoado, eterno no reino de Deus, é ser pleno por meio de Cristo Jesus.
plenitude nós só alcançamos em Cristo. Esse evangelho que se prega, onde a realização está nos bens, nas coisas, nas sensações, nas emoções, nos arrepios. Esse evangelho que se prega, onde aquilo que se sente, aquilo que o homem sente, é a principal razão de vida, esse evangelho é um evangelho falso. O evangelho verdadeiro diz que a plenitude do cristão está em se alimentar e em ter entranhado em si a Cristo Jesus. Aí a resposta para muitas almas que continuam sedentas e famintas. Aí a resposta para muitas vidas que ainda não encontraram a razão, porque estão se alimentando de porcaria, de alimentos que não trazem a plena satisfação à alma. Precisamos saber que a realização do homem, a plenitude, está em Cristo Jesus. O mundo caído precisa saber disso. O mundo caído precisa conhecer essa mensagem. Cristo Jesus traz plenitude de vida. Ele é o pão que dá satisfação plena. Você crê nisso? Isso é uma verdade revelada ao teu coração? Ou você veio aqui nessa noite procurando mais uma sensação? Ou você veio aqui nessa noite procurando mais uma benesse humana, temporal, que vai se desbotar com o tempo? O que tem alimentado o teu coração? O que tem alimentado a tua fé? Muitos crentes não conseguem manter a constância. Não conseguem permanecer. Porque estão mal alimentados. Esses não chegarão ao fim da jornada. Só alcançarão a vitória eterna os que de Cristo se alimentarem, porque dele serão plenos. E essa mensagem tem que estar na nossa boca. Nós estamos aprendendo sobre o ide e pregai. O que eu vou pregar a este mundo? Que a satisfação plena está em Cristo Jesus. João nos traz isso de maneira muito clara, muito viva e verdadeira nesse texto. E olhando para ele ainda, olhando para o pão da vida, nós podemos ver uma segunda verdade. Que o pão da vida dá aceitação e proteção permanente. Aquele que se alimenta de Cristo tem aceitação e proteção permanente. Olha o que nos diz o verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Só por meio de Cristo Jesus é que podemos ser salvos. E essa salvação se dá pela ação soberana de Deus Todo-Poderoso. Talvez nas tuas peregrinações e nas tuas andanças, talvez naquilo que você aprendeu no correr da tua vida cristã, te ensinaram que você tinha algum domínio, alguma condição de se achegar pela tua vontade a Cristo, ou de negá-lo, não o aceitando como Senhor e Salvador da tua vida. Talvez um dia te ensinaram que você tinha um livre-arbítrio. Se você aprendeu isso, eu respeito. Mas eu preciso dizer, eu não posso morrer condenado sem te dizer a verdade. Essa é uma mentira que pregaram para você. Porque só vai ao Pai, só vai a Cristo, aqueles quem Deus enviar até Ele. Pastor, o senhor está me dizendo sobre predestinação? Sim, eu estou te dizendo com ousadia e com a verdade bíblica que o Senhor predestina aqueles a quem Ele quer chamar. Pastor, eu não acredito nisso. Rasgue a tua Bíblia. Pegue ela e pique. Faça fogo dela. Comece uma boa fogueira e asse uma boa carne.
Porque você está negando a verdade bíblica. John MacArthur, ao comentar João 6,37, nos brinda com as seguintes palavras. Este versículo enfatiza a vontade soberana de Deus da escolha daqueles que o procuram em busca de salvação. O Pai predestinou os que serão salvos. A absoluta soberania de Deus é o fundamento da confiança de Jesus no sucesso de sua missão. A segurança da salvação repousa na soberania de Deus, pois Deus é a garantia de que todo aquele escolhido por Ele irá a Ele para ser salvo. A ideia de dar, ou seja, o Pai dá ao Filho, é que cada pessoa escolhida por Deus é levada por Deus. Verso 44. De ser vista como uma dádiva do amor do Pai ao Filho. O Filho recebe cada dádiva de amor, ou seja, todo que o Pai me der, esse de nenhuma maneira eu lançarei fora, verso 37. Mantém cada um deles, verso 39. E as ressuscitará para a glória eterna, os versos 39 e também o 40. Nenhum dos escolhidos será lançado fora. O propósito do Salvador é a vontade do Pai. O Filho cumprirá perfeitamente. Eu sei que isso, para muitos, é algo muito complicado. Porém, para nós que acreditamos na palavra do Senhor e a levamos como algo sério, como nossa única regra de fé e prática, e aqui, mais uma vez, eu quero afirmar para você, eu não quero te induzir a nada. Meu pensamento aqui não é um método indutivo. Eu não estou usando algumas premissas para chegar a uma conclusão geral, não. É dedução lógica da palavra de Deus. E não pense você que eu dei uma olhadela aqui, ou que grandes vultos da apologética, do conhecimento bíblico, deram uma olhadela na Bíblia e saíram falando que existe isso. Não, isso aqui é um ensinamento profundo. Talvez uma das mais caras teologias que nós podemos conhecer. E não pense que só MacArthur diz isso, ou que só eu defendo isso. Se você for ver o que o apóstolo Paulo diz, ele defende isso. João está defendendo isso. Agostinho defendia isso. Calvino defendia isso. E tantos outros defendiam essa ideia. E eles foram convencidos pelo estudo acurado das Sagradas Escrituras. Só há aceitação se o Pai enviar ao Filho. E quem dele se alimentar, este será aceito. E é interessante frisar aqui que a aceitação e a proteção permanente estão em Cristo Jesus. É nele que o Pai nos salva. É por meio de Jesus Cristo que se consuma a vontade soberana do Pai. Por que eu estou frisando isso? Porque não são sistemas, não são pessoas, nem doutrinas, nem denominações ou estruturas. O Pai leva os seus para a salvação em Cristo Jesus. As pessoas precisam de Cristo Jesus. Mais do que doutrina, mais do que sistema teológico, mais do que palavras de homens. O que o texto nos diz, o que João deixa claro, é que Jesus Cristo salva pecadores. Mas salva por meio do envio soberano do Pai. Pastor, agora o senhor me deixa em desespero. Como eu sei que eu sou um desses? Essa é a primeira pergunta que vem à mente. Queridos, não se preocupe. Predestinado não vem com placa na testa. Não existe isso. Isso é alguma bobeira que algumas pessoas sem tempo, ou com muito tempo, pelo contrário, né, ficaram pensando, olha, a palavra é clara. Se você se alimenta de Cristo, se Ele é teu Senhor e Salvador, veja bem, se Ele é o teu Senhor, se Ele é quem reina sobre a tua vida, e é a vontade dEle que prevalece sobre a tua vontade, se você negou-se a si mesmo, se você tomou a tua cruz, e se você o segue em rendição, se as agruras da vida não são problemas para te afastar da fé, se você permanece em Cristo, independente das situações, saiba, Ele te trouxe até Ele, Ele te atraiu até Ele. Ele te chamou em amor.
E Ele te salvou em Cristo Jesus. Mas nós precisamos dizer que só é aceito diante do Pai os que chegarem por meio de Cristo Jesus. E só se achegam a Cristo os que foram elevados pelo Pai. E só se convencem de seus pecados e deles se arrependem os que são convencidos pelo Espírito Santo de Deus. João 16:8, ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Para trazer um pouco mais de elucidação atualmente, e eu espero que seja para elucidar e não para confundir, D.A. Carson nos traz a seguinte elucidação nesse verso 37. Quero citar mais um escritor aqui. Mas se alguém pode ver Jesus e seus sinais miraculosos, e mesmo assim não chegar à fé, isso não sugere que a sua missão seja em alguma medida um fracasso. A resposta é: embora muitas pessoas não creiam, os propósitos salvadores de Deus não podem ser julgados como frustrados. O fato da pessoa não crer não quer dizer que o Senhor está frustrado. Pelo contrário. A confiança de Jesus não se baseia no potencial para resposta positiva entre pessoas bem-intencionadas. Grave isso. A confiança de Jesus não se baseia no potencial para resposta positiva de pessoas bem-intencionadas. Logo, longe disso. A confiança de Cristo está em seu Pai realizar os propósitos salvadores dele. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. A confiança de Jesus no sucesso de sua missão é francamente predestinacionalista. Ou seja, Jesus sabe que as coisas vão acontecer e que o processo de salvação se dará porque o Senhor predestinou aqueles a quem Ele chamou para si. Pastor, mas isso não bate. Não bate porque você está querendo julgar a Deus. Não bate porque você está querendo colocar a tua razão em cima da razão de Deus. Tornar a tua vontade soberana a vontade de Deus. Nós não cremos assim. Nós cremos que Deus é soberano. E que Ele faz segundo a sua vontade e segundo o seu querer. Por isso, Ele pode sim chamar e predestinar para si. Mesmo que muitas pessoas não creiam. Mesmo que muitos não aceitem. Mais uma vez eu digo, uma solução bem simplista é: rasgue a sua Bíblia. Porque se você for lê-la com extremo cuidado, se você for lê-la com o coração buscando a vontade do Pai, você vai ver que aqueles a quem Ele chamou, esses também Ele... Pode falar com vontade, não precisa ter medo não, é o que está na Bíblia. Esses também Ele... Olha, o pessoal fala até meio com medo, né? Predestinou, chamou, determinou, porque essa é a vontade soberana de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Ele. Ele é soberano e nós confiamos no seu poder. O mundo precisa ouvir essa mensagem e saber que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, e que ninguém, absolutamente ninguém, vai ao Pai senão por meio do divino Salvador, Jesus, o Cristo. João 14:6. Pastor, mas se eu for pregar, eles não vão crer. Você quer agradar a homens? Ou você quer fazer a vontade de Deus? Quem chama para si? É você quem chama ou é Deus quem chama? Esse método de querer agradar as pessoas não vem, olha, tem um negocinho lá na igreja, eles falam de predestinação, mas não liga não, eles são meio... Não. Quando ele falar isso aí, sai tomar água, vai no banheiro. Quando você vê que ele calmou, você volta. É o que muita gente faz. Esconde a verdade das pessoas. Para quê? Para mostrar um céu cor-de-rosa, aberto a todos. Anátema. Anátema. Porque essa não é a vontade de Deus, Pai. Então, que nós preguemos a verdade. E falemos dela
para a glória de Cristo Jesus. E uma terceira verdade, para encerrarmos esta noite, crendo na palavra do Senhor, é que o pão da vida eterna. O verso 40 diz assim: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aqueles que se achegarem a Cristo encontrarão a salvação que conduzirá os que foram salvos à vida eterna junto ao Pai. Este é o maior presente que uma pessoa pode receber. E é a maior ambição que um homem pode ter, a vida eterna. Não há presente maior no mundo. Não há realização maior do que esta. Alcançar a vida eterna. Há muitas pessoas querendo viver todas as sensações por 70, 80, 90 anos. E se esquecem que o Senhor colocou nos seus, Eclesiastes 3, o selo da eternidade. O maior presente que nós podemos receber é a eternidade. E a questão aqui é que muitos viram a Cristo e não creram nele. E esses não podem herdar a vida eterna. Esses não podem desfrutar das bênçãos atemporais que Cristo concede aos seus. E nós precisamos entender isto. E pela fé, pela transformação da mente, pela ação de Cristo Jesus, os seus alcançarão a vida eterna, terão em si o maior tesouro que uma pessoa pode ter. Porém, isso só acontece por meio da fé. Da fé de que Jesus é Senhor e Salvador. De que Ele é o Cristo. E isso perpassa, isso vai além de acreditar em milagres, de acreditar em sinais, de acreditar em prodígios. Não basta somente crer em milagres, não basta somente efetuar milagres, não basta ter na terra todas as manifestações de poder e todas as sensações de bênçãos, se estas não o fizerem crer ser Jesus, o Filho de Deus. E a palavra diz que aquele que crer, aquele que vira Jesus como Filho de Deus, esse viverá para Ele. Não viverá mais para si. Não buscará mais a sua própria vontade, mas sim satisfazer a vontade dEle. Quem dEle se alimentar, dEle também viverá. Aquele que se alimenta do pão da vida, ele alcança a vida eterna, ele acha a vida eterna se revela a ele, e ele passa a viver para Cristo. A razão da sua vida é Cristo Jesus. Eu gosto muito daquele texto da profetisa Ana, em Lucas 2. Não me lembro o versículo agora. Já lembrei que é em Lucas 2, já lembrei até o nome dela, Ana. Ó, a bênção. Mas lá diz o seguinte, que Ana, quando pegou o menino, ela passou a profetizar. E diz que a partir daquele momento, Ana só falava do menino. Quando Cristo entrou na vida dela, quando o menino Jesus entrou na história dela, ela não falava mais de nada, ela não vivia mais nada, ela não comia mais nada a não ser Cristo Jesus. Então isso vai muito além de sinais, muito além dos prodígios. É viver para Cristo e buscar satisfazer plenamente a vida dele, a vontade dele. Mas talvez você se pergunte, como pessoas presenciam milagres, executam milagres, expulsam demônios, participam e produzem sinais, e não são filhos de Deus, e não recebem a vida eterna? Observe Mateus 7, 21 ao 23. Abra a tua Bíblia. Eu tenho ele aqui, vou ler, mas eu quero que você abra a tua Bíblia. Mateus 7, 21 ao 23. Diz assim, olha, você não se convencer pela palavra hoje. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me,
Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, não vai ser de canto de boca, ele não vai chamar, vem cá, vem, vai passar vergonha não, vem cá no cantinho, deixa eu falar com você. Você fez tudo isso, mas não tem ingresso para você, tá? Tá lotado, tá? Já deu overbook, não tem condição. Não, ele vai falar explicitamente. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Só deixa de praticar a iniquidade quem nasceu de Cristo Jesus, quem dele se alimentou, quem foi a ele enviado pelo Pai. Essa é uma verdade que nós não podemos negar. Há muita gente se baseando em fatos, há muita gente se baseando em sensações, há muita gente se baseando em questões humanas, mas se não nasceu de Cristo Jesus e dele não se alimentou, não herdará a vida eterna. Pastor, tenha misericórdia, que palavra complicada. Não é só você que pensa assim, não. Volta lá para João 6, por favor. João 6. Nem estava na programação da mensagem, mas eu sei que é algo denso. João 6, a partir do verso 60. João 6, 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram. O que eles disseram? Está aí na tua Bíblia. Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Por quê? Porque o homem sem Cristo, ele tem o seu coração endurecido e necessitado de suas próprias realizações. E o que Cristo vem dizer aqui é: a vontade do Pai é essa. Só entrarão na vida eterna se de Cristo se alimentarem. Se vocês morrerem na cruz, negarem-se a si mesmo e nascerem de novo da água e do Espírito. Não há outro caminho. Nem para vocês, nem para mim. Duro discurso nos parece esse. Se você for acompanhar depois, aí você vai ver que muitos... Jesus fala, se vocês quiserem ir embora, podem ir. Eu digo isso para vocês. Sabe por quê? Porque nós não podemos fazer um discurso para agradar a homens. A pregação do verdadeiro evangelho não tem no seu cerne a realização do homem. O verdadeiro evangelho, ele revela a verdade, a glória do Cristo vivo. Mas para muitos esse é um discurso pesado. Para muitos é difícil. Paulo diz que quando ele entendeu isso, ele considerou tudo como perca para ganhar a Cristo Jesus. Esse é o evangelho. Essa é a verdade do pão da vida. Eu poderia vir aqui pregar para vocês, de uma maneira bem indutiva, prosperidade, glória humana, fazer você chacoalhar a chave de carro, até mostrar uns dentes de ouro, emagrecer uns 15, 20 quilos. Eu queria esse milagre para mim. Uns 15, 20 quilos de uma vez só. Anátema. Mentira. O evangelho de Cristo Jesus é esse. Duro, radical, mas verdade para aqueles que creem. Quem se alimenta de Cristo tem a vida eterna. Os que assim creem receberão a vida e com Cristo reinarão eternamente. Essa notícia é maravilhosa, queridos. Os que creem, para aqueles a quem Deus despertou a fé no seu coração, isso é motivo de júbilo.
motivo de alegria extrema. E eu digo uma coisa para vocês. O mundo precisa ouvir isso. É isto que o mundo precisa ouvir. Que só quem comer de Cristo Jesus. E você vai ver aqui no texto que os fariseus se escandalizam. Que canibalismo é esse? Ele está louco? Mas Jesus fala, é sim, vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. Vocês têm que se alimentar de mim. Tem que estar entranhado em vocês. Para que assim vocês vivam de mim. Só Jesus tem a vida eterna. Só Ele tem o bem mais precioso. E todo o que lhe fitar os olhos, todos os que olharem para Ele e crerem na sua graça, terão garantida a vida eterna. Concluo dizendo que mais que uma provisão temporal terrena, nós precisamos do pão da vida, do Cristo Salvador dos homens. Só o verdadeiro pão do céu pode nos garantir pela graça a satisfação plena, a aceitação e proteção permanente e a vida eterna. Aleluia! Cristo é o pão da vida que alimenta a nossa alma desesperada e faminta, transformando nosso interior em paz e em harmonia eterna. Ele nos reconcilia com o Pai e nos leva ao reino da soberana glória de Cristo Jesus. Oremos. Bondoso Deus, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos viver, ó Pai, de maneira clara o Teu ensino. Que as palavras ditas aqui, Senhor, não sejam meras formalidades de homens e nem elucubrações humanas para tentar, Senhor, aterrorizar ou tentar convencer homens por si só. Mas que essas palavras sejam, Senhor, a expressão da verdade do Evangelho de Cristo Jesus. E todos aqueles que em Ti crerem, todos aqueles que de Ti se alimentarem, todos aqueles que de Ti comerem, que estes sejam transformados, abençoados e fortalecidos em Ti. Nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração é o Teu nome santo, o nome de Cristo Jesus. Amém e amém.